Olá, tudo bem com você? Que bom te ter aqui nesse nosso papo da Academia de Terapias. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental. É um assunto que merece o destaque, porque é uma coisa que está acontecendo muito, está muito em crescimento, então eu acredito que a gente tem que dar mais atenção a isso. Então eu chamei uma pessoa muito especial para conversar com a gente, para elucidar, para ajudar vocês, para esclarecer vários pontos desse nosso cenário, do nosso país ultimamente. Inclusive, uma nova lei veio aí para as empresas, que agora as empresas têm que cuidar sim da saúde mental de seus colaboradores, e aí é que entra a grande participação dos terapeutas. O terapeuta nunca foi tão necessário. E é isso que eu quero trazer para vocês nesse papo. Meu nome é Luciana, eu sou responsável pela Academia de Terapias, e é um prazer de ter você aqui comigo. Vamos lá? Oi, Célia, tudo bem? Seja Boa muito noite, bem-vinda. Como você obrigada, está? prazer. Que bom te ter aqui, viu? Eh, a gente não tinha nem assim, marcamos de última hora, mas nesse mês de maio, aqui na academia, a gente decidiu, dar um destaque para a saúde mental. Então, nós vamos ter vários conteúdos que vão tratar sobre esse assunto. E você é uma grande parceira. A Célia é professora aqui na academia, de terapias. Ela é psicoterapeuta holística há quase 30 anos. Além dela possuir várias formações, como neuropsicanálise, psicologia corporal, ortomolecular, intolerância e alergia alimentar, sexologia, homeopatia contemporânea, ela é muito completa. Além de que ela criou seu próprio método de atendimento psicoterapêutico, chamado Mensana 360. E é essa formação que a gente oferece aqui na academia. A missão da Célia é compartilhar o seu conhecimento e formar psicoterapeutas holísticos comprometidos em melhorar a vida das pessoas de forma humanizada e personalizada. E ela faz isso brilhantemente aqui na Academia de Terapias. Por isso é um prazer e uma honra ter aqui você com a gente nessa live. A honra é minha, com todo prazer. Ai, que bom, Célia. Então vamos lá. Eu separei algumas perguntas aqui, então se eu desviar um pouquinho o olhar é porque eu estou lendo, eu deixei tudo anotadinho para não perder nada, tá? A gente tem tido um aumento absurdo, é, e as pessoas perdendo qualidade de vida por conta de saúde mental. É um aumento absurdo de casos de ansiedade, de desânimo, esgotamento. O que você acha que está por trás desse cenário, Célia, assim, na sua visão? Bom, na minha visão, com o embasamento na neurociência, na neuropsicanálise e outros saberes também que a gente vai agregando, né? Eu acho que esse ritmo frenético da nossa vida contemporânea, Sim, e essa busca por constantes resultados, essa pressão, essa necessidade de estar sempre acompanhando, né, as novidades, diariamente surgem novidades, surgem exigências, a mídia também, ela acaba pressionando bastante a gente, né? sim, E isso vai gerando esse estresse, vai gerando essa competitividade que algumas uhum, pessoas já têm naturalmente, outras não têm, né? Um outro perfil, e aí para algumas pessoas isso é muito pesado. Então, para sim. alguns, esse distúrbio, né, esses desequilíbrios emocionais são muito mais sérios, mas todos nós estamos passando por isso atualmente. Sim, Então, essa a quantidade de informação também, a rapidez com que ela chega, né, eh, a sim, gente é bombardeado de informações de todos os lados e de uma forma todos os absurda. dias, todos os dias tem coisa nova, tem exigência nova, e é uma sobrecarga constante, né? Uma Sim, sobrecarga excessiva, inclusive. E o nosso sistema nervoso simpático, ele não aguenta isso, né? Nossa biologia, nossa natureza não está preparada para isso. E acaba gerando sim. muito cortisol, causa de inflamação cerebral. Isso afeta negativamente o nosso bem-estar social. E por aí vai. E Célia, na sua visão, quais são os maiores vilões da saúde mental? Eu acho que, além dessa rotina acelerada, né, e a desconexão com a natureza, que eu já comentei agora há pouco, eu acho que, principalmente, esse contato constante com telas, com as telinhas, né, com a mídia, é porque acaba prejudicando a nossa bioquímica. Então, esse excesso de exposição à radiação
que a tecnologia emite no nosso campo energético, e a desconexão com a natureza, que seria o local adequado para a gente descarregar esse excesso de radiação que a gente recebe constantemente. Então, a gente tem falta de contato com a natureza, tem desconexão mesmo com a natureza. Consequentemente, a nossa bioquímica fica prejudicada, bagunça todo o nosso sistema hormonal e todos os nossos sistemas corpóreos também, e acaba gerando os problemas físicos, né? Físicos e fisiológicos, que atualmente estão muito crescentes também, além dos desequilíbrios mentais e emocionais. Sim. Essa questão da tela, ela é muito real, porque é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia, né? Nem eu, nem você estamos protegidas contra isso, né? Hoje em dia, por conta do nosso trabalho, nós precisamos estar conectado mais tempo do que a gente deveria. E hoje, depois de 20 anos, agora que a gente está sentindo os efeitos negativos dessa exposição a telas durante tanto tempo, né? Então é muito importante que a gente traga esse assunto, principalmente por quê? Porque é uma rotina geral, né? E todo mundo precisa cuidar disso. Então as pessoas estão negligenciando, sabe? Não estão olhando para o lado negativo do excesso de tecnologia. Então a gente precisa tentar encontrar um equilíbrio, porque a gente está sentindo hoje na saúde física, né? Como você acabou de falar. E muita gente, Célia, associa saúde mental só com transtorno. Ah, transtorno de bipolar, TDAH, vários tipos de transtorno. Mas o que é de fato cuidar da saúde mental? Cuidar da saúde mental vai muito além de transtornos, né, de evitar transtornos emocionais e psíquicos. A gente precisa cultivar esse estado de equilíbrio emocional. Isso a gente faz dia a dia, porque, como você acabou de falar, a gente necessita, né, dessa pressão também para viver, para se adequar às necessidades atuais, para a gente sobreviver na vida profissional, até na vida pessoal, né? Mas a gente também precisa, junto com isso, cuidar da nossa saúde psíquica dessa forma, mantendo o emocional mais equilibrado, da melhor forma possível, como a gente conseguir, utilizando algumas práticas cotidianas de autocuidado, que vai incluir o quê? Técnicas respiratórias, de mindfulness, meditação. Sim. A respiração, gente, a gente já não respira mais como a gente deveria respirar, como a gente aprendeu quando era bebê. A gente tem uma respiração mais ansiosa atualmente. Então, a gente até esquece muitas vezes de respirar, por exemplo, que é o básico da nossa sobrevivência. A gente Ou começa a prestar trabalhar atenção, né? Prestar atenção em como a gente está respirando. Sim, prestar atenção, treinar a respiração novamente, uma respiração mais saudável, né? Tirando essa ansiedade que a gente tem o dia todo, a ansiedade ela é boa num certo aspecto, porque ela joga a gente para frente e para cima, para a gente conseguir fazer as coisas que a gente quer e precisa. Mas, por outro lado, ela num descontrole, ela descontrolada, ela acaba trazendo, sim, desequilíbrios mentais e físicos, fisiológicos para nós. Então, observar a nossa respiração, treinar uma respiração mais natural, mais adequada, já vai trazer um pouco mais de saúde para a gente. Andar na natureza, com os pés na terra, por exemplo, já vai ajudar também a descarregar esse excesso de radiação que a gente recebe, né, durante o nosso trabalho. Que mais? Meditações que na internet tem muitas, a gente tem nos cursos também, meditações adequadas para cada caso, para cada finalidade, atividades físicas regulares. Sim. É muito importante que a gente também faça alguma atividade física, porque a gente passa muito tempo sentado, né, Lu? Na Sim. frente do computador, estudando, trabalhando. E posso complementar? A questão da atividade física, muitas pessoas associam a só assim, eu preciso fazer um exercício físico para estética ou só para saúde física mesmo, né? Meu corpo, condicionamento físico, para emagrecimento, para ganho de massa, e nem sempre está ligado diretamente à saúde mental. Mas é extremamente importante o exercício, a gente movimentar o nosso corpo para a nossa saúde mental. Sim, para oxigenar. Ele causa oxigenação nas células, inclusive oxigenação cerebral. É muito importante.
E um outro fator que é muito importante também é uma nutrição adequada. Uhum. Porque se a gente fizer tudo isso que nós acabamos de falar agora, mas não tiver uma nutrição adequada, ficar tomando muito cafezinho, por exemplo, comendo enlatados, né, produtos alimentícios, não comida de verdade, não vai, Industrializado. não vamos chegar lá onde a gente precisa mesmo. É. E complementando aqui, continuando nessa linha, quais são os sinais sutis que mostra que a gente está com a saúde mental fragilizada, mas mesmo antes de ter algum diagnóstico? Sabe aqueles sinais que a gente não dá tanta importância, sinais sutis que a gente não presta atenção, não acha que aquilo é importante, mas que já são pistas de que a saúde mental está fragilizada. Quais são esses sinais, Célia? Olha que pergunta importante, né, Lu? A gente prestando atenção nesses pequenos sinais, a gente evita, às vezes, grandes distúrbios na nossa vida, na vida dos nossos também, que a gente convive, dos nossos alunos. Por exemplo, uma irritabilidade frequente. A pessoa, ela começa a perceber que ela está um pouco mais nervosa, ela fala, por causa da idade. É porque eu estou na pré-menopausa, porque eu estou na menopausa, porque eu estou na TPM, porque eu estou sobrecarregado. Sim, esses são fatores. Mas até que nível, né, essa irritabilidade ela tá vigente ali? Qual é a frequência disso? Que tanto de distúrbio que está trazendo para a gente? É uma irritabilidade muito alta, está causando problemas de sono? Você está acordando de noite, não está conseguindo dormir bem? Acorda de madrugada? Problemas de apetite, dor de estômago, às vezes a pessoa fala, porque eu comi alguma coisa que não me fez bem essa semana. Semana que vem, de novo, comi alguma coisa que não me fez bem. Ela não está percebendo que ela está adoecendo, né? Então, são sinais sutis. Se a gente não prestar atenção e não cuidar, com o tempo vai virando uma coisa mais séria. Uma coisa muito importante que a gente vê muito hoje, mas muito mesmo, ninguém presta atenção, aqueles esquecimentos, aquelas falhas. Você está conversando sobre um assunto, você assistiu um filme, alguma coisa que você gosta, estudou alguma coisa, daqui a pouco, quando você vai pensar naquilo ou conversar com alguém, falha a palavra, aquele esquecimento. E isso acaba ficando constante. E a pessoa não percebe que, às vezes, ela está entrando num burnout e ela não está percebendo. Está com a mente cansada, está precisando, porque o nosso organismo, ele vai dando sinais. Ele é inteligente, ele vai dando sinais, porque ele quer sobreviver, ele quer ficar bem. Ele vai falando para a gente, olha, estou fazendo você esquecer, porque tem muita coisa na sua cabeça. O seu organismo não está aguentando, não. Mas a gente não presta atenção, porque lembra aquela coisa frenética, né, que nós falamos aqui? Precisa superar, precisa conquistar, precisa fazer, precisa ter. Então, chega uma hora o organismo, ele fala, não aguento mais, não. Para, porque eu não nasci para isso. Então, aí vai dando essas pequenas falhas que vão ensinando a gente. Sim. Tá? E, Célia, como o estilo de vida e o autocuidado, eles podem agir para a prevenção? Fundamentais. A gente pode salvar a nossa vida, ou das pessoas que a gente convive, ou está trabalhando com elas, cuidando, né, fazendo essa prevenção desses desequilíbrios, prestando atenção nesses detalhes que eu falei, que são coisinhas pequenininhas, uma aqui, outra ali, uma lá, quando vai ver, está uma coisa gigante já. Então, só para exemplificar aqui alguns estudos contemporâneos da psique e neurociências, que a neurociências hoje conta muita coisa importante para a gente, né? Que até 10 anos atrás a gente sabia, mas não tinha comprovação científica. Hoje a gente já tem, de tudo que a gente fala aqui, tudo comprovado cientificamente. Então, esses estudos demonstram que essas rotinas, quando a gente incorpora uma alimentação saudável, atividade física regular, como nós já falamos, momentos diários de desconexão digital, a gente precisa, né, da conexão digital, sim, é importante, mas a gente precisa dessa desconexão também. Contato com a natureza, meditações, e uma coisa muito importante, aqui a gente não está falando de religião, nem de religiosidade, a gente está falando de espiritualidade, é a pessoa fazer oração, porque a oração, saindo aqui desse contexto científico,
ela tem um poder dentro da fé de cada um, da crença, da escolha de cada um, ela tem um poder gigantesco de cura, sim, cura mesmo, tá? A fé, né, já tem um ditado que diz a fé remove montanhas, e sim. Então, a oração, a reza, seja lá o que a pessoa escolha fazer, é extremamente importante, aliada com todos esses cuidados que eu falei, né? Sim, sim. Então, isso é algumas coisas, né, algumas práticas que vão ajudar a gente a E sair desse... entra e entra naquilo que a gente defende de que um indivíduo saudável é quando a gente olha ele como um todo, né? Parte física, mental, emocional, bioenergética e a sua espiritualidade, né? Não tem, o equilíbrio tem que ser entre todas as partes, né? Sim, Muito. holisticamente falando, sim. E quais são os principais caminhos, Célia, de tratamento atualmente? Onde entram as terapias naturais nisso tudo? Então, atualmente, a gente, é claro que sempre nós vamos considerar a psiquiatria, a farmacologia, é claro, né? Porque isso salva vidas, né? Mas, certamente, estão essenciais as terapias holísticas, que é isso que você acabou de falar, Lu. Observar o ser como um todo, né? Observar o que a pessoa come, como que ela dorme, onde que ela mora, com que ela se relaciona, com que ela trabalha, que tipo de relações ela tem, né? Relacionamento familiar, amoroso, de amigos, como que ela se comunica, como que é a comunicação interna dessa pessoa, ela com ela mesma, com a família, com a ancestralidade dela, isso é muito importante, e como que é a comunicação externa, ou seja, tudo aquilo que ela tem dentro, como é que ela se comunica com o externo, com fora, né? Família, Sim, trabalho, amizade, natureza, inclusive, ambiente de trabalho, até as coisas materiais, como é que essa pessoa se relaciona. Então, essa visão holística, essa visão integrativa é que vai ajudar a diminuir esse crescimento vertiginoso de pessoas com questões, com problemas de desequilíbrios emocionais e mentais, atualmente. sim, Esse é o caminho. sim. E complementando, o que a gente defende aqui na academia é assim, né? Primeiro, nenhum tratamento holístico substitui o tratamento tradicional. Né? Sim, Então, quando a gente fala de se você está com alguma patologia, alguma doença em tratamento, os médicos especialistas não serão substituídos, você vai continuar com o seu tratamento. sim, As terapias naturais e holísticas, elas não substituem nenhum médico, nenhum tratamento, nenhuma medicação, nenhum alopático que você tenha necessidade de usar. Mas a gente fala que as práticas integrativas e complementares, elas são de extrema importância para deixar o seu organismo mais forte, para ele responder melhor aos seus tratamentos, para ele, e principalmente, eu acho que o grande poder das práticas holísticas é atuar na prevenção, né? Que a gente sim, está para não falando aqui. chegar, né? Para não chegar Não, nesse extremo. exatamente. O grande poder está aí. Você está com um organismo funcionando direitinho, equilibrado, sistema imunológico, sabe, fortalecido. Então, mesmo que você tiver alguma coisa, o seu organismo responde melhor na cura, né? No processo de cura, Sim, um organismo equilibrado responde muito melhor. Então, esse é o grande poder. Por isso que a gente nunca fala muito de, de doenças especificamente aqui, né, Célia? Porque sim. o poder está na prevenção. Olhar como um todo e prevenir, né? A gente fala assim que o terreno biológico ele tem que estar saudável. O terreno biológico é o nosso organismo. Sim. Esse terreno biológico estando saudável, a gente fazendo todos esses tratamentos, né, tomando esses cuidados, nós estamos falando aqui, utilizando terapias psicoterápicas modernas, atualizadas, lembrando que os distúrbios psíquicos atuais não são os mesmos que os de 1920. Está tudo Uhum. muito diferente, né? Então a gente tem que se atualizar, aprender psicoterapias e terapias modernas para Uhum. tratar isso, esses distúrbios atuais. Neuropsicanálise é uma forma de terapia bem moderna, né?
acho que não tem nem 10 anos ainda, a neuropsicanálise, a bioenergética já é bem antiga, também deve ser considerada, a hipnoterapia, constelação familiar sistêmica, o renascimento. O renascimento, gente, ele é uma terapia muito antiga, e tinha muito efeito já antigamente, mas hoje a neurociência mostra para a gente como que o nervo vago é trabalhado na terapia do renascimento e devolve a saúde mental para a pessoa. Então, hoje a gente tem comprovações de alguns resultados que a gente já tinha há mais de 100 anos atrás, mas não sabia por que funcionava. Sabia que funcionava. Hoje a gente tem comprovações, tem explicações. E então a gente tem muita ferramenta hoje. A homeopatia contemporânea também é uma homeopatia que é adaptada para os distúrbios atuais da psique. Então a gente tem muitas ferramentas hoje para a gente utilizar para organizar e para corrigir esse terreno biológico que é o nosso organismo, para que ele esteja o mais equilibrado possível, para que a gente não precise chegar num ponto de ter que procurar um psiquiatra, por exemplo, de ter que procurar um médico para tratar câncer, talvez, né, diabetes, pressão alta, né, esses distúrbios que a gente encontra quando o terreno biológico ele já está muito machucado, já está muito prejudicado. Então, a gente tratando bem esse terreno biológico com essas e muitas outras técnicas que a gente tem, técnicas holísticas e integrativas, a gente não precisa chegar lá naquele ponto de ter que fazer um tratamento alopático, né, que às vezes é extremamente necessário. Sim, e eu falo assim, tanto é que as práticas que a gente trabalha e acredita, e que é a nossa missão, elas são chamadas de integrativas, então ela integra tudo, e Ninguém integra. complementares. Uhum. Então, uma complementa a outra. E aqui a gente está falando de todas as terapias holísticas, né? Nem entrando muito especificamente na mental, que é a sua especialidade. Mas isso, o que a gente está falando aqui serve para todas as práticas integrativas, né? A importância, essa prevenção, olhar como um todo, todas as técnicas fazem isso. Mas eu tenho para mim, eu nesse mercado, analisando tudo que eu já conheço, com o contato que eu tenho com dezenas de terapeutas, me diz, e todas as técnicas que eu já tive contato, que tudo começa na mente, que a maioria das causas e dos sintomas que a gente vive hoje e que estão prejudicando o nosso corpo e organismo, mas tudo começa na mente. Mesmo quando tem já uma genética, né, propícia para desenvolver uma determinada doença, se a pessoa tiver um estilo de vida bem tranquilo, ela vai passar por essa vida aqui, viver 100 anos e não vai desenvolver aquilo que está na genética dela. Exato. Isso tem também já estudos científicos comprovando isso. A gente pode trazer, sim, a gente traz, né? A gente traz da nossa genética, mas a epigenética, que é o estilo de vida que a gente tem, ela pode desenvolver, desencadear ou não aquilo que a gente traz na genética. Interessantíssimo. E é por isso a importância das práticas e técnicas mais atualizadas para os problemas que a gente tem hoje no mundo, né? Precisa se atualizar, o que traz mais resultado, né? E, Célia, a minha próxima pergunta já foi até respondida, que era se você acredita que as terapias integrativas têm um papel complementar e essencial na prevenção e tratamento da saúde mental, e é o que a gente falou até aqui. E aí eu queria te perguntar o seguinte: chega muito a pergunta aqui na academia sobre o que faz um terapeuta integrativo, o que precisa, se é muito difícil, se será que é para mim. Então, aqui eu quero te perguntar o seguinte: qual que é a diferença entre um terapeuta integrativo bem formado e alguém que faz um monte de cursos soltos? Se isso também o torna um terapeuta integrativo, mas qual é a diferença que você acredita? Olha, que importante isso, né, Lu? Muito importante. Porque quando a gente começa nesse universo de terapia integrativa, holística, né, que é basicamente a mesma coisa,
a gente fica tão apaixonada, porque é tanta coisa bonita, é tanto poder que a gente adquire, que a gente quer fazer tudo. E às vezes a pessoa esquece que tem que ter conexão uma terapia com a outra. Tem que ser convergente, elas têm que se conversar. Então, às vezes a pessoa faz um determinado tipo de, não vou nem citar os nomes, né? Porque cada um vai para uma linha que tem mais afinidade. Então, ela faz um determinado curso, daí ela vai fazer um outro, vou fazer um outro que vai me dar uma outra visão dessa situação. Mas a visão que o outro curso dá vai levar para um outro caminho. Aí ela faz um outro, não encaixou direito, não vai encaixar mesmo, né? Não é convergente, se não for convergente. Ela vai procurar um outro curso. Aí esse aqui vai me dar o que eu preciso. Aí vai levar para um terceiro caminho, né? O que vai acontecer? Pode acontecer de a pessoa ficar com um monte de curso solto, como você comentou, mas eles não se conversam, então na hora de aplicar essa metodologia, a pessoa vai se perder e não vai ter resultado. Por quê? Porque ela não tem uma linha de raciocínio para ela ir trabalhando e desenvolvendo aquilo, ela não aprende dentro da sua metodologia bem estabelecida, né, com cursos que se conversam. Se ela não tiver isso, ela não vai conseguir acompanhar o desenvolvimento, saber o próximo passo, saber quais as possibilidades que esse paciente dela vai ter, certo? Então, se ela tem um monte de saberes diferentes que não se conversam, ela não vai ter uma linha de raciocínio para ela fazer aquele acompanhamento. E ela vai acabar se perdendo, consequentemente, vai ser mais difícil ela alcançar um sucesso profissional e alcançar bons resultados na terapia dessa pessoa. Agora, fazendo um curso robusto, que dá orientação, olha, esse curso aqui, ele te dá as técnicas necessárias para você utilizar, para você conseguir aplicar em todos os tipos de caracterologia, porque cada paciente nosso, ele tem uma caracterologia. Tem alguns grupos que a gente vai identificar, então, em determinado grupo, você aplica esse tipo de técnica. No outro grupo é outro tipo de técnica, mas tem que estar dentro do seu saber. Sim. Certo? Então, um curso robusto que te entregue todas as questões dentro da mesma linha de raciocínio, esse vai te dar segurança e vai te fazer, com certeza, ter sucesso na terapia. Foi isso que você perguntou, né, Lu? Foi. Claro. E ainda quero complementar que a questão de fazer os cursos soltos, a longo prazo, traz um desperdício para esse terapeuta, porque ele tem o conhecimento da técnica, ele não consegue encaixar nos seus atendimentos. É verdade. Então, além de falar assim, poxa, eu tenho tanta coisa que eu sei que eu não consigo usar, também compromete, talvez, o resultado que poderia ter com esse cliente, né? Compromete a eficácia do resultado do cliente, da percepção dele também de mudança, né? Então, realmente é muito importante quando você tem os conhecimentos, as técnicas que são interligadas e que elas se tornam uma metodologia. O que é uma metodologia? Você tem um método de diagnóstico, aplicação, acompanhamento e resultado, né? Então, quando você tem você segue um curso robusto, como você falou, você consegue alcançar essas coisas. Tem várias técnicas diferentes que já estão dentro de um método, que vai te dar uma forma de utilizar todas ao mesmo tempo e ter mais eficácia no resultado com o cliente. Sim, e já te mostra as variáveis que você vai encontrar ali dentro dos seus atendimentos. Então, aí o aluno, a pessoa, o terapeuta fica muito seguro, que ele já sabe o que ele pode encontrar e sabe como resolver também. Sim. E agora, Célia, eu quero saber um pouco como a visão holística pode ajudar a tratar a raiz emocional dos sintomas. E não só os sintomas, mas, sabe, na raiz mesmo do problema. Isso é básico, né? Porque se não tratar a raiz, não adianta ficar com paliativos. Então, uma terapia holística, ela vai considerar desde a ancestralidade, ela vai considerar a gestação, primeira infância, e dali por diante, como que foi que essa criança desenvolveu e como que ela está interagindo nesse meio, como a gente já comentou aqui,
né? Porque a gente interage no meio que a gente vive com base no mapa neural que a gente formou desde lá da gestação, que a gente traz memórias celulares ancestrais. E essa visão holística, essa terapia holística, ela vai considerar tudo isso, porque ela não vai olhar só o aqui e agora, ela não vai olhar o comportamento, né? Não é comportamental, é um outro tipo de terapia. A terapia holística ela vai considerar todo o entorno, inclusive até uma visão de onde você se situa dentro do nascimento, entre você e seus irmãos. Inclusive, a terapia holística, ela tem que considerar a ordem de nascimento do seu cliente. Porque o primeiro filho, ele vai ter determinados tipos provavelmente, né, vai ter determinados tipos de distúrbios emocionais. O segundo, outro. O terceiro, outro tipo de distúrbio emocional. A gente considera faixa etária, a gente considera que momento que essa pessoa está na vida hoje, sim, né, que é o comportamental, mas o que aquela infância, aquela ancestralidade trouxe de informação, de embasamento para ela agir dessa forma que ela age hoje. Somado à ordem de nascimento, somado aos setênios e mais alguns outros aspectos que são muito importantes também dentro da terapia holística. Então, é essa visão do todo que faz com que a terapia seja efetiva e eficaz. Sim. Destacando que quando você fala terapia holística, nesse caso em específico, a gente está falando de psicoterapia holística, né? Como existem várias técnicas diferentes, esse método em específico e essa forma de identificar a raiz, nós estamos falando da psicoterapia holística. Sim, psicoterapia holística. Porque só o psi, né? Quem é psi que vai poder trabalhar com essa visão. Quem não é psi não pode trabalhar com isso, né? Não vai ter as ferramentas necessárias para poder fazer esse trabalho e resolver essa situação. Sim. Por isso que eu acredito, inclusive, que um terapeuta completo, ele precisa ser um psicoterapeuta. Porque ele pode utilizar as técnicas que ele já tem conhecimento, mas quando adiciona a parte da psique, você se torna muito mais completo. Você tem muito mais recursos e os resultados também são muito mais efetivos, né? E mais rápidos, talvez. Por quê? Porque você consegue identificar causas mais rápidas e já recomendar o necessário, né? As técnicas para tratar. Então, acho muito interessante. Aproveitando, o que você acha, Célia, que um bom terapeuta precisa desenvolver além da técnica? Então, além da técnica, uma técnica muito bem consolidada, onde que ele aprendeu essa técnica? Quem que ensinou? Foi um tutor que realmente tinha experiência, que tem experiência? É um tutor que sabe dar um suporte para ele em qualquer situação que ele vai passar ao longo dessa implantação, né, dessa nova vida dele como psicoterapeuta? Então, tem que ter um bom curso. Para ele ser um bom profissional, ele tem que ter feito um bom curso. E uma outra coisa muito importante, ele tem que ter tratado nele mesmo todas as questões dele. Porque uma pessoa que está cheia de traumas, de conflitos e problemas, como todos nós, né? Ninguém escapa disso. Parece que a gente está aqui para isso mesmo, né? Para resolver conflitos internos e tudo mais. Mas se esse psicoterapeuta não tiver passado por um tratamento, resolvido uma boa parte, pelo menos, das suas questões, vai ser mais difícil para ele conseguir alcançar esse sucesso profissional, sucesso com os pacientes, sucesso financeiro. Vai ser mais difícil porque o nosso paciente, o nosso cliente, ele vai trazer os conflitos dele e a gente vai barrar nos nossos próprios conflitos, se a gente não tiver com tudo resolvido, tá? Agora, tudo resolvido não existe, ninguém está nunca tudo resolvido. Mas a gente tem que estar muito consciente, a gente precisa estar assim, o mais resolvido possível. Então, quando você faz um bom curso, quando o aluno faz um bom curso, esse curso,
ele já vai dar ferramentas para a própria pessoa se identificar ali e fazer algumas autocorreções, né? Não é tudo que um psicoterapeuta pode fazer consigo mesmo, né? Fazer autoaplicação, não é tudo, mas boa parte dá para fazer sim. Dentro de um curso bom, bem estruturado, a gente consegue já ter muitas soluções para nós mesmos, para depois a gente ir para atender o outro. Porque se a gente não tiver, entre aspas, curado, a gente não consegue curar o outro. Sim, porque a evolução vem da constância, né, Célia? Então, assim, a gente tem que estar constantemente nos cuidando. Não existe, eu curei todas as minhas questões e agora eu estou zerado e a partir daqui não vai acontecer mais nada. Não, até porque durante a nossa vida as situações vão acontecendo de formas diferentes. Então, e como a gente vai lidar com elas, depende de quanto a gente está se cuidando, que a gente está curado. Resolvido também. Segundo, que isso que você nos trouxe, Célia, me vem de coisas que eu escuto aqui na academia sobre a insegurança no atendimento. Eu escuto Uhum. muitos alunos que terminam e a gente vai perguntando, e já está atendendo? Já começou? Ah, eu estou inseguro para atender. Por quê? Da onde vem essa insegurança? Não é de não saber a técnica, mas principalmente de não ter aplicado em si. O que acontece com os terapeutas e psicoterapeutas é o seguinte: você só consegue fazer no outro quando você tem plena consciência do que vai acontecer, de como é, e isso você só conquista fazendo, aplicando. Então, quando você faz em si mesmo, quando você vê os seus resultados, você se sente seguro para fazer a mesma coisa nas outras pessoas. Isso pode ser familiar, pode ser cliente. Então, a falta de segurança dos terapeutas nos seus primeiros atendimentos vem do lugar de não estar aplicando e praticando em si, na sua família, sabe? Porque a prática é a que traz, a prática traz a segurança. Traz a perfeição. E tem um outro aspecto também, né? Vamos estender um pouquinho mais aqui. Às vezes a pessoa já traz as feridas de escassez e de fracasso no sistema familiar. Sim. Então, ela pode até fazer um bom curso e tudo mais. E ela vai acabar, muitas vezes, né? Não é uma regra, ela vai acabar não olhando para aquilo que pode ajudar ela a se livrar dessa ferida, porque é tão familiar para ela que é mais seguro já pensar assim, olha, não vai dar certo, vai dar mais ou menos certo, só eu vou ficar por aqui mesmo. Então, dentro do curso, é interessante, por isso que eu sempre coloco também, técnicas, práticas de prosperidade, sabe? Uhum. Para o aluno trabalhar a própria prosperidade, o equilíbrio da lei do dar e receber, porque ele precisa ter isso alinhadinho para ele ter segurança. Olha, eu estudei, o curso é bom, eu estudei, eu aprendi, eu apliquei tudo direitinho, conforme eu aprendi lá. Então, não tem outro caminho para mim a não ser fazer sucesso. Quando ele está bem tratadinho, ele fez tudo direitinho, o pensamento é esse. Tá? Então, Exatamente. depende do aluno também se dedicar, depende dele estudar, continuar, o estudo é sempre contínuo também. A gente não faz só um curso e vai para a vida terapêutica e é bem sucedido. Não, a gente tem que sempre estar revendo material, estudando, às vezes fazendo mentorias, pegando retorno com o tutor, com colegas, interagindo. Então, é mais ou menos por aí, é dinâmico, a coisa é dinâmica, não dá para ficar parado, não. Achar que fez, acabou e ponto final. Exatamente. Inclusive, a questão da prosperidade é muito interessante e necessária para o nicho de terapeutas, por quê? Isso vem de muitas histórias de alunos que eu escuto. O que geralmente acontece? Como é que a pessoa se apaixona pelas terapias naturais? Ela se tratou com terapias naturais, ela foi curada em algum aspecto, e aí ela se apaixona porque ela entende que, olha o que a natureza pode me dar, naturalmente eu posso cuidar de várias questões, me tratar de forma natural. E aí ela se apaixona pelas terapias. E aí ela ingressa nesse universo maravilhoso, cheio de alternativas, cheio de coisas maravilhosas. E como ela recebeu tanto, ela fica com aquela reciprocidade de, então agora eu tenho que dar. E a maior dificuldade dos alunos em ter sucesso como terapeutas ou conseguirem viver das terapias, sair do trabalho que faz para viver do que gosta de fazer,
que é atendimento, que é ajudar as outras pessoas, é justamente o fato de, ele não sente que ele merece. Então, o grande problema do terapeuta é cobrar por isso, porque ele sente que ele precisa retribuir o que ele recebeu. Então, a grande dificuldade dos terapeutas viverem de terapia, saírem dos seus trabalhos principais para viver do que ama, é justamente não conseguir entender que é uma profissão e que você vai empreender e que você vai precisar fazer coisas que talvez você não está acostumado e principalmente cobrar, colocar valor numa coisa que você faria de graça. Porque para ele, o terapeuta, nossa, não teria nada melhor do que, como eu queria ganhar dinheiro de outra forma para poder atender sem cobrar. Gratuitamente. Isso é um mito que a gente encontra, né? Uma barreira muito grande, esse mito, que faz muitos terapeutas terem essa visão distorcida, inclusive, né, da prosperidade, e eles acham que eles têm só que doar, como você está falando, né? Que eles não podem viver dessa profissão. Eles podem até falar que querem, mas lá dentro tem uma crença limitante que faz com que eles achem que terapeuta holístico não é profissão, é religião, né? Se a gente for levar ao pé da letra, é isso que parece. Parece que é uma prática religiosa e não é uma profissão, né? Então, aí eles têm essa dificuldade de cobrar por um trabalho que eles passaram muito tempo estudando, eles se dedicam e tudo mais, pagaram pelo estudo, mas chega na hora de cobrar, eles têm esse mito, né? Essa crendice, essa crença errônea que não pode ser cobrado. E aí, entrando nessa questão da dificuldade do terapeuta, quais são outros medos que você identifica de quem está começando, assim? O que você acha que eles têm mais, o que o terapeuta tem mais medo na hora que ele está começando, sério? Olha, a gente tem, normalmente, a gente tem a nossa caracterologia, então cada perfil vai ter um tipo de medo específico. Então, cada terapeuta, ele tem uma caracterologia específica. Então, ele vai ter alguns medos, alguns bloqueios específicos da caracterologia dele. Mas tem algumas feridas emocionais que são para todo mundo, que são gerais. Então, uns têm medo da humilhação, de começar dizer assim, divulgar, né? Eu sou terapeuta, sou psicoterapeuta, e as pessoas falaram, você nem tem capacidade, né? Mais ou menos assim. Então, eles têm medo da humilhação, outros têm medo de se expressar, outros não têm autoconfiança nenhuma, outros foram ensinados que eles são incompetentes, né? Pelos sistemas familiares e a maneira que eles absorvem, né? Os ensinamentos que eles têm na infância. Então, tem algumas feridas emocionais, né? Que faz com que eles tenham medo de errar, eles se sintam insuficientes tecnicamente, eles não vão atrair clientes, eles vão sofrer acusações, você não tem capacidade. Então, apesar de os terapeutas terem caracterologias diferentes, específicas de cada uma, que vai trazer bloqueios específicos da caracterologia, a gente também tem, todos nós temos feridas emocionais que trazem para a gente algumas formas características de viver e enfrentar situações e momentos. Então, muitas vezes, o terapeuta ele tem a ferida da humilhação, então ele tem muito medo de ser humilhado, tem medo de ele não ter competência suficiente para fazer aquele atendimento e acabar se sentindo humilhado, né, por eles ser desmascarados, vamos dizer assim. Outros, eles foram muito abandonados, então eles acham que eles não têm importância para fazer um trabalho tão grande, tão importante como esse, interferir na transformação positiva na vida de outra pessoa. Então, eles não conseguem encontrar dentro deles essa grandiosidade de fazer um trabalho de psicoterapeuta. Outros se sentem traídos, então eles a qualquer momento eles acham assim, olha, vou começar a fazer esse trabalho aqui, mas daqui a pouco vai chegar alguém aqui maior do que eu, né? E vai me acusar, falar, o que você está fazendo aí? Você está enganando todo mundo? Estou repetindo falas que eu já ouvi dentro do consultório, né? Então, todos nós temos as nossas feridas emocionais.
E essas feridas, se não tratadas, elas vão atuar. Por isso que nós já falamos antes, né, Lu, que o terapeuta é o primeiro, um que tem que ser tratado para ele poder se livrar dessas feridas todas aí. Então, ele tem medo de errar, ele tem medo de ser humilhado, ele tem medo de não ser grande o suficiente, importante o suficiente para ser um bom psicoterapeuta. Isso é um reforço da ferida infantil, né, como nós já falamos aqui. Sim. E aí, aproveitando, Célia, você já acompanhou alguma transformação assim, marcante de algum aluno que sofria com insegurança na atuação e que você viu assim, essa transformação nele para compartilhar com a gente? Sim, muitos alunos, porque dentro do curso, além de eu já colocar as técnicas, né, para o aluno fazer a autoaplicação, então é muito comum, antes da metade do curso, o aluno já fala dentro do grupo, né, que a gente tem um grupo específico de alunos, eles mesmos já falam lá, eu nem pergunto nada, são eles que espontaneamente, eles vêm dizendo, olha, só com esse tanto que eu fiz, eu já entendi tanta coisa sobre mim, eu já me transformei de uma forma que não tem volta mais para mim, para voltar naquela situação mais difícil que eu estava. E no final do curso, a maioria dos alunos que vão até o final, eles sempre relatam, olha, eu sou outra pessoa hoje. Não tem volta isso. Então, é muito comum isso acontecer com alunos, né? Agora, com outras pessoas que eram terapeutas também, psicoterapeutas, que nem eram meus alunos, então, eu aplicando as técnicas, as mesmas que eu ensino no curso, eles fazem uma mudança, assim, radical mesmo na sua carreira, nos seus relacionamentos. Tem muitos, muitos casos, né? Muitos. Sim, é muito gratificante, né, a gente acompanhar essa mudança, né. Você acompanha de 2 formas, né, no seu espaço terapêutico, atendendo, então você tem os seus Sim, clientes, pacientes que, você acompanha essa transformação, e com os futuros psicoterapeutas dentro do curso, né, que também vão relatando para a gente como é que está essa evolução deles, nessa jornada até poderem atender outras pessoas. Eu acho muito gratificante e prazeroso a gente poder viver isso junto com eles, né. E sim. Célia, quais são as orientações práticas que você daria para alguém cuidar da sua própria saúde mental nesse momento, não só para quem quer ser terapeuta, tá, mas para pessoas comuns, o que todo mundo deveria fazer, assim, qual uma orientação prática? Uma orientação prática. Eu acredito que nós estamos numa hipnose coletiva, né? Nós somos direcionados diariamente, o dia inteiro, o tempo todo, para fazer né, alguma coisa que é do interesse geral e comum, até enfim, então a gente está numa hipnose coletiva que impõe alguns comportamentos para nós, né? Então é legal a gente prestar atenção nisso, porque é muito forte isso que eu estou falando, eu sei. Mas assim, né? Eu trabalho com terapia forte mesmo, que é para quebrar mesmo, não é para alisar, não, é para quebrar mesmo, né? As crenças e tudo isso que atrapalha a gente. Então, como é que a gente sai dessa hipnose coletiva? Tomando consciência que nós estamos hipnotizados, a gente está sendo direcionado segundo interesses outros que às vezes nem são os nossos. Então, reservar diariamente o tempo para nós, para as nossas atividades, para a nossa família, o que que a nossa natureza diz? O que que a nossa natureza pede? Pede boa alimentação, bom sono, né? Higiene do sono, qualidade do sono, a alimentação mais natural, relações mais naturais, mais assertivas, mais leves, menos cobrança consigo mesmo e com o próximo. Que mais? Cantar, gente, cantar é uma coisa tão boa. O tempo que você não estiver estudando, não estiver trabalhando e puder, você está fazendo qualquer serviço ali, qualquer outra coisa, ou não fazendo nada, começa a cantar. Começa a cantarolar. Se você não quiser cantar, cantarola. Né? Por quê? Porque a gente ativa aqui o nervo vago, olha. Nervo vago, gente, quando a gente cantarola. Né? A neurociência traz coisas maravilhosas para a gente entender. Então, quando você ativa aqui, olha, o nervo vago, você solta ele, você tira ele daquele estresse, né, que essa hipnose coloca a gente o tempo todo na tensão. Então, quando você faz isso, você fica em paz com você mesmo. Faz isso, você vai ver a sensação.
que diferente que é. E olhar para a gente mesmo, fazer as meditações, fazer orações para quem gosta, contato com a natureza, tomar muita água. Parece que não significa nada, mas significa muito tomar água, gente. Água de qualidade, é claro, né? Conversar com os amigos, deixa o celular de lado, deixa as redes sociais de lado um pouco, sabe? Tira algumas horas do dia, faz um combinado com os amigos, amigos bons, amigos verdadeiros, né? Amigos que você gosta, que gostam de você também, com a família. Ter mais contato, sabe? Ser mais natural. Sair dessa hipnose, né? De novo, e ser mais natural, levar uma vida mais natural. Né? Fortalecer seus vínculos, menos cobrança consigo mesmo com os outros. E basicamente isso, natureza. A natureza cura a gente. E posso complementar, Célia? Eu acho que tudo isso que você está falando é muito pertinente, mas exige uma dose de autoconhecimento e vai exigir uma dose de comprometimento também, mas não é com os outros, é com a gente. Com a E às gente. vezes esse comprometimento vai exigir que a gente tome algumas atitudes que não são esperadas. A gente vai ter que falar alguns nãos para quem está acostumado só a ouvir sim. A gente vai ter que Exatamente. colocar para a gente viver assim, para a gente ter esse tempo e a gente nos dar essa devida importância e realmente conduzir o jeito que a gente quer viver, talvez a gente vai desagradar algumas pessoas. Talvez a gente vai desagradar a comunidade. Todo mundo esperava isso de mim. Mas quando você vai impor limite, o limite em você vai fazer bem, mas talvez as pessoas vão estranhar. Então a gente precisa colocar isso como um compromisso conosco, porque senão a gente desiste e a gente vai continuar nessa hipnose vivendo o que os outros colocaram para nós. Né? Então, É, assim, é uma reflexão muito profunda que serve para cada um de nós. Todos os dias eu estou nessa reflexão. São exercícios diários que a gente faz, sabe? Eu sempre agi exatamente. dessa forma e eu sempre me sentia mal. Eu sempre ajo dessa forma e isso me tira o tempo que eu teria para estar lendo, para estar me conectando com a minha espiritualidade, para eu estar fazendo algo que me deixa melhor, porque eu estou fazendo algo para uma outra pessoa. Então, eu vou ter que falar um não que talvez vai me deixar desconfortável. Só que esse não para fora é o sim para mim, Exato. né? Então, Falar assim, sim para mim e às vezes ter que falar não para o outro, porque, já, por né, isso sair da zona de conforto também, viu? Porque às então, vezes a gente sempre falar sim também é uma zona de conforto para a gente não precisar enfrentar muitas coisas. exatamente, exatamente. Mas vale muito a pena, porque o resultado que a gente conquista quando a gente coloca, impõe os limites da nossa vida, vale muito a pena. A longo prazo, esses limites que a gente coloca na nossa vida, eles valem muito a pena, porque realmente nos transformam e nos fazem mais felizes. A gente nunca vai ser feliz em tudo, mas tudo isso que a gente procura e com essas práticas para sair dessa hipnose que você falou, depende desse compromisso que a gente faz conosco. Né? Então não é só dizer, ah, eu vou fazer meditação, você vai precisar de tempo, você tem tempo? Nunca ninguém tem tempo, porque você está sempre colocando os outros como prioridade na sua frente, atendendo favor, atendendo urgência, demandas que te colocaram no seu dia que você não esperava, e é aquele tempo que você tinha separado para meditar, que você estava precisando naquele dia, você já não fez. Então, sim para um favor para agradar outra pessoa, tirou o tempo que você tinha de autocuidado naquele momento. Então, eu acho que Exatamente. tem muito do lugar desse comprometimento conosco, sabe? Que muitas vezes a gente não tem, principalmente se a gente for mulher. Né, para nós Perfeito, mulheres, né? perfeito. Eu acho que esse lugar pega muito mais para nós mulheres. Não que os homens não passem, que os psicoterapeutas não passem por isso, mas para eles, eles são É mais diferente, né? é diferente. É diferente. Então, assim, além de tudo complementando o que a professora Célia falou, a minha sugestão é que você se comprometa sim consigo, olhe para você, tire o tempo para se conhecer, para perceber o que seu corpo está pedindo,
que a sua cabeça, os sinais que estão no seu corpo, que estão te dizendo para analisar, para cuidar, identifica o que dá para você fazer, mesmo que isso vá desagradar, talvez algumas pessoas, mas vai valer a Isso pena. vai dar clareza. Quando a gente tem clareza de tudo, fica Exatamente. perfeito. Aí, até as doenças psicossomáticas começam a regredir quando a gente tem clareza. Exatamente, exatamente. Ai, Célia, que papo gostoso, quanta coisa Ah, importante para mim, eu vi muitas coisas que eu preciso, que eu já sabia, mas que é sempre bom ouvir. E eu espero que esse papo também traga isso para você que está assistindo. Coisas que você já sabia, mas que você precisava ouvir novamente, para ter essa clareza que a gente falou, para dar aquele respiro e falar: poxa, tá na hora de eu fazer alguma coisa, tá na hora de eu olhar para mim, tá na hora de eu cuidar da minha saúde mental e, principalmente, tá na hora de eu fazer tudo que eu posso para contribuir com todas as pessoas que precisam melhorar a qualidade de vida e a saúde mental. Então, se você está aqui e você é um terapeuta ou pretende se tornar um terapeuta ou psicoterapeuta, você está no lugar certo, mas você também tem esse compromisso com a sociedade, de compartilhar, de contribuir da forma que você pode. Então, hoje, eu sempre repito, terapeuta nunca foi tão necessário. Então, se você está nesse lugar, você também tem essa responsabilidade de fazer com excelência, de fazer com amor e de se colocar à disposição para ajudar as pessoas que precisam. E se você não pretende ser um terapeuta, mas ama terapias naturais, busque um psicoterapeuta, busque um terapeuta holístico. A psicoterapia holística ajuda muitas pessoas, ajudou muito a mim. Então, eu super indico para todo mundo. Eu acho que é um ótimo caminho para a gente começar a se cuidar de forma natural, né, gente? Sem precisar, logo de primeiro, tratar com medicações, encher o nosso corpo de remédio, somente quando não tiver mais jeito, se for necessário. Mas se a gente já se previne, se cuida todos os dias, no nosso dia a dia, com práticas naturais, tudo fica melhor, inclusive a nossa qualidade de vida, longevidade, né? Eu me preocupo muito como eu estou envelhecendo e eu quero tudo que eu puder fazer de forma natural, eu acho que vale a pena. Né? Então, esse é o que eu queria compartilhar com vocês. Outro assunto é convidar quem quer se aprofundar em psicoterapia holística, conheça o curso Psicoterapia Holística com o método Mensana 360, que é o método desenvolvido e criado pela professora Célia França. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E é para você que deseja ser um terapeuta, quer se tornar um terapeuta, está começando agora, não sabe por onde começar? Comece pela psicoterapia holística. Se você já é um terapeuta, mas quer complementar tudo aquilo que você faz, as técnicas que você tem, e quer se especializar, se aprofundar na psique humana, faça psicoterapia holística, que é para você também. E para você que não deseja ser um terapeuta como de profissão, mas que é profundamente apaixonado pela psique humana, entender de onde vem, como é que a gente acha, como que a nossa mente funciona, o curso também é para você. Eu queria que a Célia falasse um pouquinho do curso dela, assim, no geral, como você criou esse método, por que que você escolheu esse método e você atua com ele até hoje. E depois vocês podem conhecer as novidades. Tem sempre link aqui embaixo, se você estiver assistindo pelo YouTube, tem o link aqui, e aí você pode conhecer todos os detalhes. Será um prazer ter você como aluno aqui com a gente. Fala um pouquinho para a gente, Célia, sobre o Mensana 360. É o que eu mais adoro fazer, né? Falar do meu método de trabalho. Então, eu criei dessa forma porque são 30 e poucos anos trabalhando, né, com a psique, trabalhando com distúrbios e desequilíbrios mentais, físicos, biofísicos, psicobiofísicos e tal. E eu fui percebendo que a coisa foi mudando, conforme eu já falei, né? Os distúrbios foram mudando, os desequilíbrios foram mudando. Ah, essa era, né, contemporânea, ela trouxe outros tipos de desequilíbrios para nós, trouxe muita novidade,
trouxe situações que, com os estudos que a gente tinha, né, de 1920, que foi o início dos estudos da psique, não contemplava, porque era outra vida, outro assunto, outro tipo de alimentação, inclusive outro ambiente que as pessoas viviam, né? As relações eram diferentes, o ar que se respirava era diferente. Então, eu fui percebendo as mudanças nesse tipo de distúrbio. E eu fui estudando muitos métodos, bastante fora do Brasil até, que tem alguns avanços que eu particularmente acho interessantes. Aí eu formei essa metodologia que vai considerar caracterologias, conforme eu já falei. Vai considerar desde ancestralidade, gestação, primeira infância, e o que tudo isso, junto, né, com explicações neurocientíficas, o que tudo isso causa em nós, adultos, e faz com que a gente tenha os distúrbios que a gente tem. Faz com que a gente fique em ciclos repetitivos, por exemplo, faz com que a gente não consiga avançar em situações que a gente quer para a nossa vida, que a gente tem tudo para fazer, para avançar, mas a gente não consegue. Então, com essa metodologia do jeito que eu fiz, a gente consegue entender profundamente onde foi que começou esse negócio para a gente poder ir lá e matar o mal pela raiz. Aí faz uma ressignificação, uma reprogramação daquele mapa neural que está fazendo com que a gente repita, né, as situações que a gente não alcance o que a gente quer. Então, dessa forma que eu fiz a metodologia, a gente consegue ir lá realmente na causa, de verdade mesmo, não é só uma falácia, né, que está... Enfim, e a gente consegue arrumar, corrigir isso, mudar esse mapa neural e trazer consciência para essa pessoa que está sob o tratamento. Aliado a isso, eu coloquei técnicas que são adequadas para os distúrbios atuais. Algumas são bem antigas, mas agora com a compreensão que a neurociência trouxe para a gente, como o renascimento, por exemplo, que eu já comentei aqui. Então, dentro dessa metodologia, eu já coloquei tudo que a gente precisa, sabe, para poder fazer um tratamento de excelência, resolver qualquer tipo de caso que seja, porque ali tem todas as técnicas, tem todos os tipos de caracterologia, tem formas diferentes de se tratar cada pessoa, tem as probabilidades do distúrbio ter nascido em determinadas épocas da vida, conforme a caracterologia. Então, eu acho que facilitou muito, e a gente precisava disso. Tem também correções como frequenciais, florais, e tem várias técnicas de constelação também, trabalha muito a prosperidade. Então, tudo que eu percebi que faltava nos outros estudos e aplicações que eu fiz ao longo dessas 3 décadas, eu atualizei ali e coloquei dentro desse método. Então, a gente consegue corrigir assim de forma efetiva e rápida, porque atualmente as pessoas não querem ficar meses no seu consultório, né, ou atendendo online, como a gente faz basicamente, né, a maior parte das vezes hoje, as pessoas não querem mais ficar meses ali, elas querem uma resolução mais rápida, elas querem respostas rápidas e querem práticas mais assertivas e mais impactantes. É isso que o pessoal precisa hoje, que os nossos pacientes precisam. Então, eu consegui, dentro desse método, fazer tudo isso e ter um tratamento efetivo, realmente eficaz e eficiente e rápido. Então, acho que, resumindo, acho que é isso. Isso é uma questão muito importante. Agora, a minha visão como cliente, né? Eu gosto muito de chegar e eu conseguir entender o caminho que eu vou percorrer naquela terapia, nos atendimentos, né? Então, meio saber que existe um começo, meio e fim, e o que eu posso esperar e quanto tempo mais ou menos, me deixa tranquila de continuar. Isso fideliza, né? Porque você sabe que você não é uma coisa infinita, que você não sabe quando vai terminar. Não, claro que também não é certinho, mas assim, poxa, a previsão é em X tempo, eu tenho que ver esse resultado aqui. Então, Fiz a primeira sessão. Na primeira sessão já tem resultado. Então, isso é esplêndido. Para o cliente, isso é maravilhoso, porque ele sabe que cada vez que ele for no atendimento, ele vai sair com um resultado. E ao longo do tempo, ele vai
vai curando tudo que ele precisa, né. No mundo de hoje, no tempo que a gente tem, no tempo que o mundo está girando, ninguém está com a paciência, né, os clientes estão com pressa em resolver as coisas. Às vezes nem espera o tempo necessário, mas a gente sabe que isso é comum, e você, terapeuta, tem que estar, já ciente que as pessoas chegam dessa forma, né, que elas buscam, um resultado rápido. Às vezes dá, às vezes não dá para atender, mas se você tem essa metodologia que já te traz um pouco dessa, flexibilidade em relação ao tempo, isso é muito mais fácil de você fidelizar e do cliente concluir o tratamento, né, ir até o final. Isso é muito importante. Na Ai, primeira sessão, quando o cliente ele já percebe que já tem respostas para ele ali, sim, ele quer desesperadamente o resto do tratamento, porque ele sabe, exato, na primeira sessão já aconteceu aquilo, imagina o resto. Então, exatamente. é assim que acontece, realmente. E isso traz uma outra conclusão que a gente chega, que é o seguinte: quando você trabalha com com a psicoterapia nesse método, é muito mais fácil de você vender já todo um pacote de atendimentos, não Sim, sessões individuais, mas você isso. consegue, e isso para quem empreende, a gente sabe que é muito bom você ter um cliente recorrente, que você já sabe, você tem previsibilidade de receita. Então, assim, é mais Exatamente. fácil de vender, porque a pessoa entende o processo, ela já sabe quanto ela vai ter que investir. Para o terapeuta empreendedor, ele já entende, ele começa a entender o quanto que ele fatura e se isso é suficiente para ele trabalhar só com isso. Então ele consegue se planejar. Então não é só os benefícios para quem é atendido pela psicoterapia holística, pelo seu método, mas para quem atende, para o psicoterapeuta que atende, também há vários benefícios nesse método, né, em relação à profissão mesmo, né. Aqui na academia, eu sou especializada em gestão e marketing. Então, eu sempre tenho essa visão do quanto essa terapia que a gente está disponibilizando para os alunos, o quanto isso pode ser, vendável, lucrativo, porque a ideia é termos formações que permite que as pessoas trabalhem 100% com terapias, que não precise ser a segunda profissão. Trabalhar de dia num lugar e atender à noite, aos finais de semana, sabe, que ela possa viver de atendimentos como é o desejo de muitos que chegam aqui, né, Sim, é então, para o terapeuta empreendedor, é sim, empreendedor, né, todo terapeuta ele vai ter que empreender. Quem não sim. entendeu isso, desculpa te decepcionar, mas quando você se você quer atender outras pessoas, você vai empreender, Ele porque vai aí chegar nessa conclusão, sim. dificilmente tem clínicas que contratam. Você pode trabalhar no SUS? Pode, né, mas não é tão simples quanto as pessoas falam por aí. É uma opção, mas assim, não é igual, não tem ofertas como a gente vê, por exemplo, um hospital tem vagas para muitos cargos, né. Então, então tá bom, eu me formei aqui em enfermagem, eu vou trabalhar no hospital. Terapeuta holístico não tem muito isso. Não tem um hospital só de terapias holísticas. O que tem são vários espaços terapêuticos. Então, claro que você vai fazer parceria num espaço, pode atender com outra terapeuta, complementar. Você atende nessa técnica, eu sou psicoterapeuta. Claro que isso existe. De qualquer forma, você está empreendendo, porque você vai fazer uma parceria, você não vai ser um colaborador, você vai fazer uma parceria. E você também vai entender nos cursos que a gente tem aqui, que o que vale a pena financeiramente para você viver disso é trabalhar empreendendo, não para outra pessoa. Liberdade, né? A liberdade é você ter os seus clientes, os seus pacotes, no seu espaço. Espaço eu não digo muito, porque hoje, né, Célia, a gente veio para online e o terapeuta Sim, chegou. atende gente do mundo inteiro. Exatamente. Então, assim, não necessariamente você vai precisar ter um espaço. E quando você precisar de um espaço físico, hoje tem coworks com salas terapêuticas que você aluga o espaço por hora. Então, é para quem não é necessário, né?
é para quem deseja ter um espaço, mas não que precise. Mas você ter a sua clientela, você ter os seus clientes, os seus pacotes, traz muita liberdade. E é o que e quando fala assim, eu quero viver de terapias, é só empreendendo. Que aí você consegue viver de terapias, né? É Não, muito bom. senão vai ser sempre senão vai ser sempre segundo plano, né? E a gente quer tornar o seu plano B no plano A. Uhum. Ai, Célio, que papo bom, que papo ótimo. A gente vai ficando por aqui. Aqui na descrição tem o link pro curso com todos os detalhes. Também tem todos os contatos da Academia de Terapias. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou. Se alguma coisa não foi esclarecida, quer deixar uma pergunta, uma dúvida, deixa aqui que eu Desde passo que a para gente a fala aqui de novo, a gente se reúne outra vez e produção. responde para A gente vocês. faz outros vídeos, a gente coloca no Instagram, né? Mas a gente quer responder tudo que você tem de dúvidas, tá bom? Muito obrigada, Célia, pelo seu tempo, seu Eu carinho, agradeço. e nos vemos no próximo vídeo. Beijo. Beijo.